Paz, igreja. Amém. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar fazendo uma abertura aqui, num dia tão especial para o Senhor, um culto de ensino bíblico. E só queria agradecer realmente. Se puderem abrir Jeremias 18, de versículo 1 ao versículo número 6. Jeremias 18, 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos orar, graças a Deus. Meu Pai, que o Senhor abençoe essa abertura, que o Senhor abençoe esse dia de hoje, essa oportunidade que temos para te adorar, para te louvar. Que o Senhor abençoe essa abertura, que a tua verdade seja transmitida e que possa atingir, possa realmente transformar aqueles que necessitam. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitas palavras, é muito bom a gente entender o contexto que se passava quando isso aconteceu, quando Jeremias foi justamente chamado por Deus, né? Então, é muito importante a gente lembrar o contexto da época. Israel vivia sobre desobediência e rebeldia contra o Senhor. E o rei Josias, que tinha exercido o poder desde os 8 anos, fez uma grande reforma religiosa, pouco tempo antes desse ocorrido, destruindo altares de Baal e outros deuses idólatras. Mas o povo de Israel ainda não se voltava e obedecia ao Senhor. Então, mesmo o próprio rei Josias tomando uma intervenção, o povo de Israel ainda não se voltava ao Senhor. O profeta Jeremias, então, ele é guiado e chamado, usado por Deus para avisar o povo de Israel que o jeito que eles estavam agindo e vivendo estava cada vez pior perante os olhos do Senhor, e que também viria um grande juízo de Deus, onde seria permitida a invasão da Babilônia e o povo fosse levado cativo. Então, algo que é muito importante a gente reforçar, a gente reparar, no versículo 2 e versículo número 3, que diz: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Muito importante a gente lembrar que foi uma experiência visual física. Jeremias foi realmente levado a uma casa de olaria. Não foi uma experiência, uma visão espiritual, como um sonho, uma imaginação, um pensamento. Ele foi realmente levado por Deus, ele estava realmente presenciando uma olaria física que Deus usou para dar um ensinamento, essa lição para ele. E algo que é muito importante a gente ressaltar, né, que já é um primeiro ponto, né, nessa olaria não existe apenas um vaso, mas sim vários vasos, vários projetos diferentes sendo moldados ao mesmo tempo, que pode ser visto em, se puder abrir, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 ao 21. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 ao 21, que diz: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então, essa carta aqui de Paulo a Timóteo, né, ela já dá um ponto muito bom, ela já descreve como uma casa de olaria realmente funciona, vários vasos, né, feitos de barro sendo moldados, e aí a gente vê que tem diversos vasos de tipos diferentes, né, materiais diferentes, alguns vasos de honra e desonra, esses de honra que seriam santificados e idôneos para o uso do Senhor, que é justamente quem devemos ser, né? Que seria preparado para toda boa obra, que seria o que se purificou das iniquidades, antes mencionado no texto.
E que também não só tem diversos vasos na mesma casa de olaria, mas que Deus trabalha em todos eles ao mesmo tempo, moldando cada um de nós simultaneamente, mostrando o seu poder de onipresença, onisciência e onipotência. E um ponto muito importante a reforçar, voltando ao texto de Jeremias, no versículo 4 diz o seguinte: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. É muito importante ressaltar que o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro não faz com que o oleiro perca controle da olaria e dos outros vasos, dos outros projetos que ele tem em mente. Esse vaso não se quebrou por causa de alguma falta de habilidade do oleiro, que é Deus, porque existem outros vasos feitos por esse mesmo oleiro dentro da mesma olaria que estão em perfeitos estados. Então, não é uma falta de habilidade do oleiro por si só. E justamente o fato do vaso se quebrar é permitido por Deus para que possamos ser barros moldáveis nas tuas mãos. Muitas vezes Deus quer trabalhar conosco, porém estamos endurecidos, insensíveis, aquele barro seco que precisa de hidratação. Nós não nos tornamos maleáveis com o passar do tempo. Então Deus permite que haja esse quebrantamento, permite que esse vaso se quebre, que possa ser uma situação dolorosa, uma situação difícil, mas é o necessário para sermos mais maleáveis nas mãos do Senhor. E nessa vez que a gente justamente se torna mais maleável na mão do Senhor, o Senhor utiliza para fazer de nós um novo projeto. É o mesmo barro, porém um novo projeto, uma nova vida, um novo começo, uma nova oportunidade, sendo o mesmo barro, porém de flexibilidade maior, para que o Senhor possa fazer a sua obra. Então é uma maravilhosa graça, né? Além de não nos descartar, Ele nos reutiliza. Por mais que por meio de quebrantamentos, Ele, dessa maneira, nos reutilizando, nos permite sermos participantes de seus novos projetos, que são diferentes dos projetos anteriores, e da Tua real vontade que perpetua no seu coração e que foi feita para nós. Ou seja, Ele sabe reaproveitar a nossa vida, reorganizar a nossa vida de acordo com o nosso chamado, né? Muito importante. Então, também devemos entender que a cada dia, né, não conseguimos ter força, ter forma, sermos sustentados, ter resistência apenas com a nossa própria força, mas sim somos sustentados e ganhamos formas como barro, se tornando vaso, devido às mãos do Senhor. É tudo o trabalho do próprio Senhor. O barro não se mantém de pé por conta própria, mas sim devido ao oleiro. É tudo feito pelo oleiro, é o oleiro que nos mantém de pé. E eis que vem algo muito importante, né? Uma lição que a gente deve botar em prática, que é que muitas pessoas, o erro de muitas pessoas é que quando quebram muitas vezes, quando é necessário se quebrar muitas vezes o vaso, elas mesmas se afastam da olaria, o local onde Deus trabalha em nós, achando que não tem mais jeito. Junto com aquilo que eu falei que não é um erro do Senhor, essas pessoas justamente acham que é um erro do Senhor, que o Senhor não tem habilidade para moldá-las, que nunca serão um vaso feito, mas sim sempre continuarão se quebrando, nunca sendo um vaso por inteiro e flexível para cumprir o chamado do Senhor. Então elas acabam saindo desse ambiente onde Deus trabalha, dessa casa de olaria. O próprio vaso se afasta do oleiro. Então, irmãos, o que é importante nós reforçarmos e botarmos em prática é permanecer na olaria que Deus está trabalhando, o ambiente em que Ele prevalece e trabalha em nós, e que nós possamos, mesmo quebrando várias vezes, devemos nos lembrar que o Senhor nunca desiste de nós. Sempre Ele tenta nos refazer, Ele permite que nós nos quebremos muitas vezes, mas é o necessário. E que uma hora, depois de muitas vezes nos quebrarmos, quando alcançarmos o ponto certo, a flexibilidade, a maleabilidade certa nas mãos do Senhor, a gente vai se tornar um vaso de honra, esse vaso que é feito para a obra do Senhor, que é contra qualquer tipo de impuridade. Então, essa é a palavra que eu gostaria de trazer aos irmãos, em nome de Jesus. Amém.